que é que Apocalipse 17 não se refere ao Papa. As besteiras que são ditas só faleceu um Papa que começa a palhaçada de que a besta vai ressuscitar, não sei o quê. E também no final, aguarde que no final eu vou revelar a besta. Eu vou revelar quem é a besta do Apocalipse. Não se preocupe que vocês vão saber quem é a besta, tá bom? Vou falar isso, me lembre aí no comentário. Vamos esperar o pessoal chegar e vamos ver aqui o pessoal no chat. Lembrando que já compartilha essa live. Estou fazendo aqui embaixo, aqui perto do quadro, para vocês verem algumas coisinhas aqui que eu anotei. E esqueci somente de colocar aqui que foi esse lado aqui, são os imperadores romanos, tá? Que são imperadores romanos. E aqui são os papas. Opa, valeu, Elisandro. Obrigado aí por compartilhar. Tá saindo o som aí? O som tá saindo? Se não sair, lógico que você não vai escutar, mas você vai botar aí. Como é que tá o som? Tá legal? Tá chiando? Tá beleza? Show de bola. Lembrando que quero agradecer, ó, isso aqui, ó, tá? O presente que me deram, tá? Esse microfone aqui. Lembrando que são dois. Se acabar a bateria de um, tem outro aqui, tá? Ele vem com dois esse kit. Então isso ajuda bastante. Galera, vamos, tem 3 pessoas aí no momento, que estão chegando. Lembrando que a live não tem o link porque estou fazendo direto do YouTube. Então, não é igual do StreamYard que você pega, programa, separa o link já sai e faz a divulgação. Então, quem puder fazer a divulgação aí, já coloca nos grupos, coloca nos status, nos stories, do Facebook, do WhatsApp, coloca também lá no Instagram, nas redes sociais em geral. Quem tem canal aí no YouTube, quiser compartilhar, compartilha na sua comunidade que vai nos ajudar. Lembrando que quem puder ajude aí, tá bom? Nós temos formas que você pode ajudar. Como? Compartilhando, curtindo, colocando também o Superchat, Super Sticker aqui na live. Também tem o clube de membros. E quem não puder, para não ter cartão de crédito, nós temos a vaquinha, o Apoia-se e o Pix. Qual é o Pix? Já colocou aí o Elisandro, que é o fabio.deoliveira2011@gmail.com, e também tem o Fábio de Oliveira 2099@gmail.com, tá bom? Galera, lembrando que estou aqui embaixo, a sala é colada na cozinha, então minha esposa está ali fazendo almoço, então vocês vão ouvir algum barulhinho aí de panela, prato, geladeira abrindo, então já sabe que isso é normal aqui. Às vezes é até barulho de cachorro latindo do outro lado aqui, a gente não tem cachorro, mas tem aqui próximo que fica latindo. Galera, vamos lá então, gente. Vamos ler o que diz aqui, a escritura, e vamos ver se isso bate com o que está aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar Apocalipse 17, versículo 8. Ó. A besta que viste existia, mas não existe mais. Então está falando de um imperador que representa um reino. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia. Não existe mais, mas reaparecerá. O que fala disso aqui? De um ressurgimento, de uma ressurreição, provavelmente. Porque existia uma lenda na época, mas eu vou chegar lá. Ela reaparecerá. Aqui é necessária inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Essa palavra assentada significa o quê? Ocupação de um lugar que não é seu. Está assentada. Você se assentou no local que não é seu. Tá? Então, eram 7 montes. Os 7 montes onde ficava o Império Romano. Então, daí a pessoa fala aquele negócio, porque a Babilônia é a igreja católica. Não, se a mulher está assentada, então ela está ocupando o lugar que não é dela. Então não pode ser igreja católica. Já é uma extensão do Império Romano. Já começa errado aí. Essa interpretação maluca aí do pessoal. Vamos continuar. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Reis. Lembra? Reis. Não sacerdotes. Reis. Um existe e o outro ainda não veio. Mas, ou seja, 5 caíram, um existe, seria o 6º. Um ainda não veio, mas quando vier, permanecerá por pouco tempo. Um virá, vai ver pouco tempo. A besta que existia, não existe mais, é ela própria, o 8º, e também dos 7, mas caminha para a perdição. Vamos parar aqui. Beleza. Primeira coisa, 5 já existiram. Primeira coisa, Papa não é rei. Mas a desculpa que esses apocalípticos, esses malucos, esses apatetados teóricos da conspiração também
falam o seguinte: tivemos o Tratado de Latrão, foi em 1929, e a partir daí, do Tratado de Latrão, o Vaticano passa a ser um Estado, e aí o Papa exerce o sacerdócio e também passa a ser um chefe de Estado. Aí eles vão dizer essa besteira aí. Beleza. Vamos pegar de quando aconteceu. Quando foi o Tratado de Latrão? Foi em 1929. E, a partir dali, nós temos 8 papas, e não 7. Temos 8. Só que uma coisa, esse tratado ele foi assinado por quem? Por Mussolini e o Papa Pio XI, só que não diretamente, por um representante, que foi, se não me engano, acho que é Pietro Gaspario, o nome desse cardeal, que assinou representando o Papa. E aí nós temos Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Ok. Desses 5 aqui, diz que 5 já caíram, um já existe. E quando um vier, vai reinar por um pouco tempo. Vamos ver se aplica ao Papa Francisco? Vamos lá. Quem foi desses 8 aqui que reinou por menos tempo? Foi esse aqui, ó. João Paulo I, que reinou 33 dias. Bom, um virá, 5 já foram. E quando um vier, vai reinar por pouco tempo. Bom, o que veio foi esse aqui. Vamos pegar que seja, tá? Esse aqui ficou 33 dias. Então, ele seria o quê? O 6º. Então, aqui seria o 5º. Seria o 5º. Beleza. Só que, e os outros aqui? O Paulo 23, João 23, Pio 12 e Pio 11. Essa matemática bate com essa interpretação desses malucos? Só você ver um pouquinho da história, pega lá os papas, em qualquer lugar, e você vai ver. Esse aqui durou pouco tempo. Então, o 5º seria esse. Mas só que diz que 5 já caíram. Tá? Espera aí. Esse durou pouco tempo, um existe, então o que existe seria o quê? Paulo VI. Um existe. Beleza. E o que virá durar pouco tempo. Então, esse que existe, segundo essa interpretação maluca, seria Paulo VI. Ele está vivo? Eu pergunto para você, Paulo VI está vivo hoje? Para essa interpretação maluca acontecer? Hein? Está vivo ele? Responde para mim aí. Não, né? Não tem como. Então, já pega aqui. Um existe. Aí o que acontece? E os 5 que já passaram? Se um já existe. Só temos 3 aqui, antes de Paulo VI. Mas são os papas anteriores. Espera aí. Antes de Pio XI, não tínhamos o Estado do Vaticano. Aí vou ter que inventar que são os anteriores, que aí depois você tem Bento XV, antes deles, né? Bento XV, Pio X, João XXIII, Pio IX e outros mais. Não tem como. Então, essa matemática aqui não bate. Agora, o que você tinha na época? Os imperadores romanos, então isso aqui, ó, Augusto, Tibério, Caio ou Calígula, que é o mesmo, tá? Cláudio, Nero. Aí você tem um período de transição com Galba, Otto e Vitelo, que eles reinaram um período de 2 anos, tá? Na verdade, eles foram governadores. Aí você tem a dinastia dos Flavianos, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a dinastia Júlio-Claudiana, essa daqui, ó. De Augusto até Nero. Depois você tem esse período de transição e você tem a dinastia Flaviana, que foi Vespasiano, Tito e Domiciano. Esse aqui reinou pouco tempo. Ele morreu. Ele ficou 2 anos reinando. Então, o que acontece? Você tem que entender o seguinte. Qual que é o contexto de Apocalipse? Qual que é o contexto? Império Romano. Você tem alegações de perseguição, que eu também já falei sobre essas supostas perseguições, mas vamos tomar pelos pais da igreja que falaram que Domiciano perseguiu e tudo mais. O que você tinha de interpretação? Que quando você teria o rei que viria, havia também o seguinte, muitos especulam que esse rei seria Nero, esse imperador aqui. Por quê? Porque quando ele morreu, apesar de ele ser bem desequilibrado, ele era bem popular. E havia uma lenda romana de que Nero voltaria, que ele ressuscitaria. E esse Nero, essa lenda você pode encontrar aqui a seção de Isaías e oráculos sibianos. Nesses documentos você encontra. E você encontra pela história também.
Então, se você pesquisar Ascensão de Isaías, esse livro, e Oráculos Sibianos, você vai ver que havia essa lenda de que Nero voltaria. Tanto é que depois que Nero morreu, surgiram alguns pretendentes ao cargo que se diziam que eram Nero, e um deles, não sei se foi o terceiro, acho que foram 3 ou 4, se não me engano, que Domiciano acabou matando. Domiciano, lembra? Domiciano era irmão de Vespasiano. Tá? Foi esse aqui que destruiu o templo. Na época que ele destruiu, Tito ainda era general. Depois se tornou imperador e por pouco tempo. E o que acontece? Eles dizem o seguinte, que um virá e teria pouco tempo. Quem reinou por pouco tempo? Tito. Tá? 5 passaram. 5 passaram. Um existe. Quem existia na época? Precisa falar Vespasiano, Tito, reinou pouco tempo, e o outro viria, acreditava-se que era o Nero, que viria, e que ressuscitaria, e seria o 8º rei, que daria o quê? O início ao Império Mundial. Só que tem uma coisa, alguns acreditavam que era Nero, e outros acreditavam que o próprio Domiciano era esse rei. Seja qual a interpretação que você tiver, essa era a mentalidade dos caras, que era o imperador romano. Só que tem uma coisinha aí. Outra interpretação também que poderia se encaixar um pouco seria que a dinastia de Herodes, que você falou que é o rei que virá, besta. Só que não tem muito a ver, porque Herodes ele não estava sentado sobre os sete montes de Roma. Ele dominou ali na Judéia. Ele não dominou toda a Roma. Ele era colocado por Roma, mas ele não dominou toda a Roma. Então, essa interpretação poderia caber, mas não tem muito a ver. Agora, vamos ver o que diz aqui. É engraçado, né? O pessoal não vê os comentários aqui. É engraçado que os comentários da Bíblia católica eles são muito mais coerentes que essas Bíblias malucos aí, ó. Essas Bíblias aí de profecia, essas Bíblias que os protestantes escrevem aí, ó. As 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Eu já falei para vocês. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito com Roma dominando ali os judeus. Lembrando que o templo já não existia mais. Jerusalém tinha sido devastada, tá bom? E os 10 chifres são os reis vassalos, que se revoltam contra o jugo do império. A besta representa o imperador. Sem dúvida, Nero, que segundo alguma crença popular, olha o que eu falei para vocês, olha para aqui, ó, uma crença popular, recobraria a vida e o poder antes da vinda do Cordeiro. O Inico é uma paródia dos títulos de. O Inico, do versículo 8, é uma paródia dos títulos de Deus e de Cristo. Muito bem. Então, havia essa crença, tá? De que Nero iria ressuscitar, de que ele iria tomar o poder, e claro que isso nunca aconteceu. Mas o que você poderia encaixar essa profecia é aqui. Por quê? Porque quem está escrevendo não está escrevendo para um futuro de milênios, não, gente. Está escrevendo para a época. Que diz, 5 passaram, um já existe. Não diz, ó, um existirá. Então a pessoa, esse existe é do tempo do autor. A gente tem que respeitar a visão do autor. Lembrando, não vai vir anticristo, não vai vir besta. A besta daqui a pouco eu vou revelar para vocês. Quem é a besta do Apocalipse? Vou revelar para vocês, já vão saber. Mas você tem que entender o tempo do autor. Não o que você pensa, não você usar o quê? Viés de confirmação para tentar adaptar uma suposta profecia para os dias de hoje, que não é. Qualquer profecia bíblica que você tiver, ela não está falando, olha, da América do Sul, do Brasil, nada disso. Está falando de um futuro próximo do autor daquela época. Ok? Então, já vimos aqui o seguinte, que isso não pode se aplicar aos papas. Então não tem como isso acontecer. Então o que vai acontecer? Se o que reinou pouco tempo foi Paulo, reinou entre aspas, né? Porque a palavra que caberia mais ali, se fosse uma profecia para os papas, não era um rei, seria um sacerdote. Tá? Mas o que teve menor tempo de pontificado dentre esses 8 aqui foi quem? Paulo I. João Paulo I, João Paulo I. Agora, você tem o quê? Você tem um monte de teóricos da conspiração quando esse Papa aqui faleceu em 2005. O João Paulo I, João Paulo II. O que falaram aqui? O que falaram aqui? Não, porque ele vai ressuscitar, ele é o rei. Aí falaram, olha, tem um link aqui, você pode ver. E tem um link mesmo que você podia ver em tempo real, Roma. E tá, acho que não me engano, está até hoje esse link aí na internet. Só que aconteceu o quê? Ele ressuscitou? Não, né? Eu vou inventar o quê? Ah, agora vai ser o Francisco. Ah, mas esse aqui
é o seguinte, mas não era esse que era um pouco, vai ser outro. Aí eles vão sempre mudar para frente as tais profecias. Eles sempre vão jogar para frente, sempre vão fazer uma malabarismo, dizer, não, isso aqui é porque isso aqui ele não foi verdadeiro, porque o outro renunciou, então não vale. Vale sim, porque o Pedro XVI, ele morreu antes, antes do Francisco terminar seu pontificado. Entenderam? Ele morreu antes, se não me engano, foi em 2022, 2023, uma coisa assim. Então, ele poderia continuar. E ele renunciou, mas isso não faz dele ser um papa falso, não. Temos aqui 8. Agora, como é que ele vai ser o quinto se os 5 já passaram, um já existe? E o que virá vai reinar pouco tempo. O que, segundo a história nos diz, reinou porque não reinou ele com sacerdote. O que teve pontificado por menor tempo foi João Paulo I, que foi aqui o quinto deles. Então, se ele é o que viria e vai reinar pouco tempo, então o que existe é o Paulo VI. E esses 3 aqui, que não fecha para 5? Tá vendo, gente? Basta você pesquisar. Gente, isso aqui é uma análise simples. Não é nem uma análise profunda. Se você conhecer um pouquinho de história da igreja, história antiga, e ter um pouquinho racional, você vai ver que isso não se aplica. Que essas teorias malucas, elas não têm base nenhuma. Só na cabeça de doido que quer enganar os outros. Claro, tem pessoas que ganham dinheiro com isso. É claro, tem aqueles que fingem acreditar e vendem livros, CDs, vendem um monte de coisa para quê? Para ganhar o seu dinheiro de maneira que desonesta. Tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês, gente. Aqui você vê o engano jogado por terra. Quer ajudar, gente? Ajuda aí. Tá aí o link, o Elisandro já colocou aí, tá? O apoia essa vaquinha, também colocou o Pix. Gente, quem não pode ajudar com o Superchat, ajuda com o Pix aí, fabio.deoliveira2011@gmail.com, certo? Então, vamos terminar aqui. Agora eu vou revelar para vocês quem é a besta. Vocês vão saber quem é a besta. A besta não é você não, meu amigo. É você aí que acredita nesses malucos. Você que é a besta. Que perde sua vida, que fica maluco, fica entrando em pânico, aí acha que tudo é a volta de Jesus e cai na conversa desses caras. Você que é a besta, que acredita nesses teóricos da conspiração. Tá aí a besta do Apocalipse. Eu poderia chamar de a besta do Apocalipse. Você que é a besta, que acredita nesses caras. Vai estudar, meu filho. Vai estudar. Só isso. Então, gente, não vou demorar muito, não vou tomar o tempo de vocês. Então, eu quero agradecer aqui a presença de quem participou, do like, quem compartilhou, e pedir para você continuar. A live vai ficar aí no canal, vai ficar aí para quem quiser acompanhar, e o vídeo vai ficar renderizado. Então, acompanhe, estude, veja o que eu falei, e não vá na minha, não, eu não sou pregador, não, gente. Pesquise por você mesmo, busque a verdade por você mesmo. E aquilo que eu sempre falo, vá aonde as evidências apontam, certo? Então, gente, muito obrigado a todos. Coloque esse link no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, também nos status, stories, nos grupos, e convide as pessoas para aprender um pouquinho, ok? Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Obrigado a todos. Até a próxima. Sucesso. Ó. Tchau, tchau. Fui. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.